Sr. Humberto Roden. Foi um filósofo, educador e teólogo catarinense radicado em São Paulo, filho de Johannes Roden e de Anna Laux, nascido em 31 de dezembro de 1893, São Lugero, Santa Catarina, falecido em 7 de outubro de 1981, São Paulo, tá certo? Morreu em 7 de outubro de 81, conforme já foi dito aí, aos 87 anos, na cidade de São Paulo. Então temos aí o seu Humberto Roden, que desenvolve a chamada filosofia universica. A filosofia universica, diferentemente da solução de Däniken, que buscou a origem do homem, a potência para o desenvolvimento da potencialidade humana, com efeito nesse ser complexo que era o ser humano, buscou essa potência no ser alienígena e decidiu partir para a ufologia. O senhor Roden, o senhor Humberto Roden, através do desenvolvimento da filosofia universica, ele busca fundir o conceito criacionista, tá certo? O conceito da potência em Deus, do infinito como sendo causa para os finitos, e uniu isso com o desenvolvimento da evolução, a proposta da evolução, sendo a evolução uma abordagem do finito desenvolvendo-se por outros finitos. Então o finito, que seria o conceito do homem que irá se desenvolver ao longo do tempo, foi impulsionado na sua evolução pelo infinito. O infinito é a causa impulsionadora, tá certo? É a potência. A potencialidade é a evolução. Então isso é uma tentativa de fusão entre evolucionismo e a ideia de Deus e o criacionismo. A filosofia universica sintetiza dizendo que criação e evolução são dois conceitos que se completam mutuamente. Todos os finitos são criados pelo infinito, e todos os finitos evoluem através de outros finitos. Então está aí o conceito do Sr. Humberto Roden, admitindo a questão da existência e da interferência de Deus, né, da comunicação de Deus com esse processo, sendo Deus a potência, tá certo? Um infinito que vai, através de diversos finitos, gerar o resultado, como resultado da humanidade, o efeito. O efeito humanidade veio a ser produzido por meio de finitos, processo evolutivo, causado pelo infinito, causado por Deus. Então Deus, por meio desse processo evolutivo, chega ao resultado humanidade. Então temos aí a potencialidade, a potência em Deus, a potencialidade evolutiva e o efeito, o resultado como a sociedade humana atual. Esta evolução de finitos seria impossível se no princípio dessa cadeia evolutiva não estivesse o princípio criador. Assim como as águas não podem fluir através do encanamento se não há uma fonte inicial anterior ao encanamento. As potencialidades evolutivas supõem inexoravelmente uma potência criadora. A criação se manifesta parcialmente através da evolução. Não há evolução sem criação, segundo a matemática. O homem veio do infinito, Deus, através de muitos finitos, criaturas menores. E aí entra a questão da proposta da evolução, né? Proposta evolutiva. A teologia ensina que o homem veio diretamente do infinito, Deus, sem ter passado por nenhum outro finito, outros seres, o que é contrário à ciência. Então temos o antagonismo entre matemática e ciência, matemática e teologia, aliás. A ciência afirma que o homem veio somente de finito através de finitos, o que é contra a matemática. Então temos aí uma contradição, na verdade, entre a proposta evolutiva, que está em antagonismo com a matemática. Finito vindo de finitos. E um finito mais complexo, o ser humano da atualidade, vindo de um finito menos complexo. Um ser humano de potencialidade 100, vindo de um finito de potencialidade 50. Um ser muito mais animal, um ser inferior a este ser humano de complexidade 100. E a teoria evolutiva dizendo que este ser de potencialidade 100 veio de um ser menor de potencialidade 50, o que está em contradição com a matemática, que diz que a potência tem que ser maior, ela flui através da potencialidade e ela tem que ser maior do que o efeito. Ela tem que ser, a causa precisa necessariamente ser maior do que o efeito que ela gerará.
A ciência afirma que o homem veio somente do finito através de finitos, o que é contra a matemática. A filosofia universica criou uma síntese entre a ciência e a matemática, argumentando que o homem e as outras criaturas vieram do infinito através de muitos finitos. Quase todos os nossos livros escolares sobre o homem frisam o processo da evolução, mas se esquecem da criação. Ainda que o homem tenha sido resultado de um processo evolutivo, como ele teria evoluído sem que antes tenha sido criado? Criação não é meramente um conceito religioso, dogmático ou bíblico, mas um axioma rigorosamente matemático e lógico. A ciência fala da evolução do homem, a matemática exige a criação do homem e de todos os outros seres. A ciência se ocupa do processo da continuação de um finito menor para um finito maior. A matemática se ocupa com o início do primeiro finito. Einstein afirma que o princípio criador reside na matemática, e sem ela não se pode entender e nem explicar a origem do homem e de todas as coisas existentes. Desde o século passado, certos cientistas só admitem evolução sem criação. Se os últimos pecam por falta de matemática, os primeiros pecam por falta de ciência. A filosofia cósmica aceita tanto o princípio criador da matemática, como também o processo evolutivo da ciência. A filosofia cósmica admite que o homem veio das mãos de Deus, mas não é como o é hoje. Admite que Deus fez o homem menor para que ele, pelo livre-arbítrio, se fizesse maior. Então temos aí a tentativa de conciliação entre a teoria da evolução e o princípio matemático da criação, né, da potência, sendo a potência maior do que o efeito, sendo a causa maior do que o efeito. Então a causa Deus gera o efeito humanidade, tal qual é na sua complexidade, pelo processo evolutivo. O processo evolutivo seria apenas um meio condutor para chegar a este resultado, mas a causa se encontra num ser maior do que o Australopithecus, se encontra na verdade em Deus. Então essa é a proposta da filosofia universica. A gente parte agora para formas de evolução que envolvem Deus. Então temos agora uma contrapartida da teologia, diversos teólogos liberais que ao longo do tempo tentaram desenvolver propostas de conciliação entre o conceito bíblico e os conceitos evolucionistas. Então, uma vez que a evolução surgiu e foi largamente propagada, né, sendo tida em alguns meios como uma questão definitiva, né, uma ideia acabada, uma questão que não está disponível para questionamento, surgiu essa contraproposta de fazer uma adaptação, de fazer uma conciliação. Então, conciliar a ideia evolutiva com o conceito teísta. E aí temos as diversas formas de evolução que envolvem Deus. As formas de evolução que envolvem Deus normalmente são chamadas de evolução teísta. A evolução teísta surgiu com a ideia de que para produzir várias formas de vida, inclusive a humana, Deus estabeleceu uma lei, a evolução. Mas essa teoria teísta está tão dividida quanto a evolução científica, pois há várias formas de evolução nas quais Deus supostamente está envolvido. Mas nem todas as formas de evolução ligadas a Deus são tecnicamente formas de evolução teísta, já que muitas delas não envolvem um conceito teísta, embora envolva Deus. Vejamos a seguir algumas delas. Então temos a evolução teísta mínima, a evolução teísta máxima, a evolução deísta, a evolução panteísta, evolução paneteísta, argumento da evolução teísta. Então, primeiramente, na evolução teísta mínima, temos o conceito, né, a ideia de que Deus tenha interferido poucas vezes no âmbito da criação, e essas vezes em que Deus necessariamente interveio, agiu, interferiu na natureza, são na criação da matéria e na criação da vida. Então, são dois pontos extremamente controversos no evolucionismo. Quando o evolucionismo abre um leque para tratar acerca da criação de todas as coisas, depois da criação da vida e no processo de evolução da vida,
evolução e seleção natural, esses pontos são exatamente os pontos mais complicados, são os pontos de maior contradição, de maior contrariedade. E é onde exatamente os teólogos encontram uma lacuna, né, para trabalhar esta questão conciliadora, trabalhar esta questão propondo a ela uma explicação que envolva a existência e a atuação de Deus nesse processo, na criação da matéria, ou seja, a origem de todas as coisas, e depois na criação da vida, a origem da vida dentro da matéria. O evolucionista teísta mínimo acredita que Deus realizou dois atos sobrenaturais, a criação da matéria do nada e a criação da primeira vida. Depois disso, todos os outros seres vivos, até mesmo seres humanos, surgiram por processos naturais que Deus ordenou desde o princípio. Então eles colocam o processo evolutivo como um mecanismo de Deus. Deus interveio miraculosamente, sobrenaturalmente, na criação da matéria, depois na criação da primeira vida. Conforme vimos mais atrás, a complexidade para a vida exige um ato criador. O evolucionismo de forma alguma explica a origem da vida. Ele simplesmente lança uma ideia vaga e pretende que essa ideia seja aceita inquestionadamente, sem possibilidade de maiores explicações, muito menos de prova. Então, como eles não têm como provar e nem como explicar esse processo por meio do qual a vida surgiu, aí entra a grande brecha onde esse teólogo teísta, da evolução teísta mínima, trabalha. Olha, esses dois pontos complicados são exatamente os dois pontos que são esclarecidos pela intervenção milagrosa de Deus, a intervenção divina, na criação da matéria, depois na criação da vida dentro da matéria. E depois disso segue-se um processo evolutivo que já havia sido ordenado por Deus. Então, o processo evolutivo são leis que Deus decretou para o âmbito natural, tá certo? Para a natureza. A natureza está seguindo leis pré-ordenadas, que podemos chamar de evolução natural e seleção das espécies. É onde eles tentam essa conciliação entre a teologia, né, entre o teísmo, sendo theos, Deus, em grego, então teísmo, crença em Deus, o teísmo e o evolucionismo. Evolução teísta máxima. O evolucionista teísta máximo acredita que Deus realizou pelo menos 3 atos sobrenaturais: a criação da matéria, a criação da primeira vida, semelhantemente à teísta mínima, só que eles também acreditam na criação da alma humana. Então, enquanto na teísta mínima nem foi observada essa questão do mundo espiritual dentro do âmbito da natureza, que haja alma humana, que haja espírito humano, que haja alma nos animais, que os animais sejam almas viventes, apenas observou a intervenção miraculosa de Deus no ato da criação da matéria e depois da vida, e segue-se por meio de leis naturais. O teísta máximo insere também a questão espiritual no âmbito natural. Então, o teísta máximo diz: existe mundo espiritual interagindo conosco. Existem elementos espirituais no homem, elementos espirituais nos animais, elementos espirituais nos seres vivos. E esses elementos espirituais têm origem em Deus, é uma atuação contínua de Deus na matéria. Só que isso não nega o processo evolutivo. Deus participa na criação da matéria, Deus participa na criação da vida, Deus participa na criação do ser espiritual que habita estes corpos, mas os corpos seguem leis naturais do processo evolutivo, seleção natural e evolução das espécies, tá certo? Depois da criação inicial da vida, da matéria e da vida, todos os organismos, animais, até mesmo o corpo humano evoluíram pelas leis naturais, que Deus estabeleceu desde o princípio. Esta é a visão tradicional católica, pelo menos no último século. A crença em outros atos de criação sobrenatural provavelmente seriam chamados forma mínima de criacionismo, apesar de isso ser uma linha arbitrária, já que afirmaria que Deus interveio sobrenaturalmente pelo menos 4 vezes na criação. E aí já sai do âmbito da evolução teísta máxima, conforme é abordado aqui, e já entra no âmbito criacionista. Um criacionista mínimo, um criacionista máximo, e aí vemos aí outro âmbito de explicação, conforme vamos ver no próximo tópico, o âmbito do criacionismo. A maioria dos teólogos que afirmam isso também acreditam que Deus interveio sobrenaturalmente muito mais vezes do que isso,
Eles geralmente se denominam criacionistas progressivos. Bernard Ham, Hugh Ross, e aí tem um livro dele aqui, The Fingerprints of God, as impressões digitais de Deus, encaixam-se nessa categoria. Evolução deísta. Agora vemos este aspecto aqui, a evolução deísta. Evolução deísta. O conceito de evolução concebido pelo deísmo exclui qualquer ação sobrenatural ou milagrosa de Deus após o ato inicial da criação do universo material a partir do nada. No que diz respeito ao processo evolutivo e à produção de formas de vida, inclusive os seres humanos, não há diferença real entre a evolução deísta e a evolução naturalista, o que inclui o ateísmo e o agnosticismo. Veja, o deísmo, para começar, a proposta deísta é de que exista um Deus, esse Deus existe em algum lugar do universo, existe uma inteligência que está regendo o universo, só que essa inteligência, esse ser sobrenatural, esse ser superior, esse Deus, ele não está em interação, não está em comunicação constante com o universo. Ele é simplesmente um ser que existe em algum lugar, que deu origem a tudo. Aí segue-se o princípio matemático, ele é a potência, tá certo? Ele existe em algum lugar, ele é a potência criadora para este mundo, mas ele não está em interação com este mundo, ele não está em comunicação com este mundo. Então o deísta, em hipótese alguma, crê num Deus pessoal que faça comunicação com o homem. É um ser pessoal, um ser que se importe com o homem, que atenda suas orações, que realize milagres, que intervenha na história, que intervenha no curso da natureza, de forma alguma, de maneira alguma. Esse Deus é apenas uma potência, é uma energia, é uma força que está no universo, está em algum lugar do universo e deu origem a todas as coisas. Então o deísta crê. Esta força, essa energia deu origem à matéria. Ela é a explicação para a origem da matéria. Então deu origem à matéria e a matéria segue no seu processo evolutivo normal. Então o deísta não entra em nenhum conflito, em nenhuma rota de colisão com o agnosticismo, nem com o evolucionismo. Tá certo? O deísmo crê que essa explicação para a origem dessa matéria, o que o evolucionismo não explica, simplesmente diz que a matéria existia, a matéria era uma massa compacta, de uma explosão surgiu a expansão, que veio a resultar na formação das galáxias, né? Na formação do nosso sistema solar. Depois de esfriamento, o surgimento da vida, e novamente não há explicação, simplesmente uma proposição, né? A vida surgiu, mas também não esclarece sobre ela. Então a proposta, a evolução teísta mínima, ela esclarece o surgimento da matéria, depois o surgimento da vida. Teísta máxima, surgimento da matéria, da vida e do elemento espiritual, da alma. A deísta, nada disso, simplesmente uma força criadora gerou a matéria e o resto segue-se conforme a evolução já está explicando. Passando, temos aí a questão panteísta. E aí temos uma importante figura, um filósofo chamado Baruch Spinoza. Panteísta. Ao contrário do deísmo e do teísmo, o panteísmo entende que Deus é tudo e tudo é Deus. Segundo o panteísmo, Deus é a cabeça da totalidade e o mundo é o seu corpo. O panteísmo entende que só existe uma única substância ou natureza. O ser por si é existente, absoluto, eterno, infinito e impessoal. Este ser é concebido de diversas maneiras por diversos filósofos. O filósofo Baruch Spinoza e o físico Albert Einstein falavam em tom panteísta. Segundo o panteísmo, Deus criou a primeira vida e depois muitas formas básicas de vida, em várias ocasiões, como indicado pelos grandes lapsos no registro fóssil. Mas o Deus que interveio inteligentemente para formar esses vários tipos de vida, fez isso de dentro do universo, de dentro, não de fora, pois Deus é a mente do universo, Deus é a natureza. Veja que o panteísmo, conforme é proposto aí por Baruch Spinoza, e a linguagem adotada também por Albert Einstein, levou inclusive Spinoza a ser expulso do meio da sua comunidade. Spinoza é judeu e foi expulso pelos judeus, foi deserdado por eles, foi excomungado, vamos colocar assim, né? Foi excomungado pelos judeus por propor essas ideias panteístas, essa interpretação panteísta acerca de Deus. E creio eu que um dos receios da comunidade judaica, que estavam inseridas na época na Holanda, a Holanda protestante na época, a Holanda havia já adotado a reforma,
e estava se consolidando como uma república reformada, né, protestante, creio eu que eles tinham receio de que esse tipo de proposição de ideias viesse a entrar em conflito com o governo local. Então o governo, como estava imbuído ainda de lideranças religiosas e lideranças que administravam o Estado a partir da perspectiva religiosa, então eles temeram que pudesse haver um conflito entre as ideias desse filósofo e o governo que estava estabelecido. Com isso deserdaram Baruch Spinoza. E Spinoza, a partir do desenvolvimento dessas ideias, ele apresenta um panteísmo que não é novo. O panteísmo já foi manifestado inclusive em algumas religiões orientais. Mas esse panteísmo filosófico de Spinoza, ele coloca a questão desta potência chamada Deus, dessa força criadora, essa força geradora, esse ser que para o teísta é um ser pessoal, para o teísta é um ser individual, um ser singular, separado da criação. Ele abandona esse conceito de ser pessoal, tá certo? De ser individual, de ser distinto da matéria, e ele começa a fazer a leitura na perspectiva de que Deus está dentro da matéria, de que o universo ele não foi criado por um ser externo a ela. O universo foi, vamos dizer assim, ele autocriou-se. Por quê? Porque o universo tem em si a própria existência de Deus. Ele tem dentro de si mesmo o próprio Deus, a própria essência de Deus. Então a essência de Deus está diluída em todo o universo. Deus está diluído na criação. Então a criação, ela autorrealizou-se de dentro de si mesma porque ela tem esse poder gerador, porque ela é Deus. Deus é a natureza, Deus são as coisas, Deus é toda essa criação. Então a criação não precisa de um ser externo a ela. A criação de si mesmo realiza o autogerador e dá sequência a toda a continuidade evolutiva, porque ela tem essa potência dentro de si, essa potência está intrínseca a ela. Tá certo? Então essa potência que chamamos Deus, que damos a ele uma característica pessoal, individual, externa à criação, Baruch Spinoza o vê, na verdade, não pessoal, tá certo? Vê de forma impessoal e o vê diluído em toda a criação, sendo ele a potencialidade dessa criação. Então a criação gera-se a partir de si mesma, porque ela detém em si a própria potencialidade, sendo ela mesma o próprio Deus, né? Sendo ela mesma o próprio Deus. Então temos aí o panteísmo. A seguir temos o chamado paneteísmo, tá certo? O paneteísmo. Ao contrário do panteísmo, que acredita que Deus é tudo, o paneteísmo entende que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Essa teoria diz que, embora Deus não faça parte da totalidade das coisas, todas as coisas estão dentro dele. O paneteísmo é diferente por sua crença de que Deus é a força vital do universo e na força evolutiva. Henry Bergson, que temos aí a foto, Henry Bergson expressou essa teoria no livro Creative Evolution, Evolução Criativa, em 1907. Essa também parece ser a posição do evolucionista católico Teilhard de Chardin. Segundo essa posição, a evolução é o processo contínuo que avança, às vezes em saltos, pela virtude da força divina imanente no universo. Então temos aí a questão paneteísta. E diferentemente do panteísmo, que vê Deus diluído na criação, o paneteísmo vê a criação inserida, vê a criação contida dentro de Deus. Então Deus contém em si a criação e é a sua força geradora. Então temos aí, vamos colocar um exemplo, né? Pode nem ser um exemplo dos melhores, mas uma criança, um feto dentro da mãe. Então a mãe é aquela que fornece ao feto toda a possibilidade de crescer e de desenvolver-se, né? Os nutrientes e o ambiente adequado. Assim Deus fornece à criação toda a possibilidade evolutiva, porque a criação está contida dentro de Deus. Então temos aí o paneteísmo em contraste com o panteísmo, tá certo? Essa ideia de que tudo está contido dentro de Deus. Argumento da evolução teísta. Desde que Darwin formulou a teoria da evolução, surgiram várias facções nos arraiais da ciência pró e contra ela.
No ambiente religioso, o conservadorismo o denunciou veementemente, mas alguns teólogos liberais proporam uma síntese entre a teoria darwiniana e o relato bíblico. Eles alegam que, embora a Bíblia, por um lado, nega a ideia de que o homem seja um simples produto da evolução dos seres irracionais, por outro lado, ela não revela satisfatoriamente o método usado por Deus na criação do homem. Eles alegam que o registro da criação não nos informa se o sistema físico do homem é ou não derivado por descendência natural dos animais inferiores, como a determinação produz a terra seres viventes. Gênesis 1:24. Não exclui a ideia da criação mediata, através da geração natural. Assim, a formação do homem do pó da terra não determina se a criação do corpo do homem foi mediata ou imediata. Se houve mediação de outros seres menores para a conclusão, o efeito no homem tal qual é na atualidade. Os defensores dessa teoria dizem que nossa hereditariedade procede de Deus, a potência, embora provindo de formas inferiores de vida, potencialidade, por meio do qual a potência se propaga e dará resultado no homem, no efeito. E o fim também é Deus, apesar de que através da humanidade imperfeita, a evolução da humanidade imperfeita. A evolução não exclui a ideia do Criador, porque ela é apenas um método de Deus. Isso aqui é uma proposta teísta, lembrando. É perfeitamente consistente com a doutrina escriturística da criação que o homem apareça a seu tempo governado por leis diferentes das da criação do bruto, embora desenvolvendo-se a partir do bruto, Do mesmo modo que o alicerce de uma casa de pedra é perfeitamente consistente com a estrutura de madeira edificada sobre ela. Tudo depende do plano. Este conceito afirma que o homem não é o que foi na sua origem, mas o que se tornou. O homem teria sido criado inferior como um animal qualquer, e pelos desígnios de Deus, através das leis da natureza estabelecidas por Deus, ele se tornou o que é na atualidade. Essa teoria nega a evolução ateísta, mas afirma a evolução teísta. Seus defensores alegam que a evolução ateísta e sem desígnio não pode incluir o homem sem excluir o que o cristianismo considera essencial ao homem. Mas a evolução teísta pode reconhecer o processo todo da criação do homem como obra da natureza, assim como de Deus. J.M. Bronson declarou: o teísmo deve aceitar a evolução se ele conservar o seu argumento da existência de Deus, a partir da unidade do desígnio na natureza. Se o homem não for um fim, ele é uma anomalia. O maior argumento em favor de Deus é o fato de que toda a natureza animada é uma vasta e harmoniosa unidade. O homem se desenvolveu não a partir do macaco, mas independentemente do macaco. Ele nunca foi algo que não fosse um homem em potencial. Então, um homem primitivo, um homem menor do que é na atualidade, um homem que guarda em si a potencialidade de uma potência maior que se desenvolverá por meio dos finitos, alcançando a condição atual. Não porque esta potencialidade estivesse guardada num ser menor do que é o homem atual, mas porque ela é herdada de uma potência maior. A potência maior deu o impulso inicial para, através desses seres inferiores, se desenvolver através de leis naturais, chegando ao resultado do homem atual. O homem atual tem em si características de uma potência muito maior do que ele mesmo. E esta potência é Deus. Temos a conciliação entre evolucionismo e teísmo. O homem se desenvolveu não a partir do macaco, isso eu já li, como homem. Ele não veio a ser até que se tornou um agente moral consciente. Tal natureza moral consciente, que chamamos personalidade, requer um autor divino, porque ela vai além de todas as forças encontradas na criatura animal. Então, esta é a grande sacada da proposta teísta. Isso chama-se evolução teísta. Então, temos o homem evoluindo através de processos naturais, tá certo? Mas tendo sido impulsionado na sua origem, na sua essência, por uma potência muito maior do que ele mesmo, desenvolvendo-se ao longo de leis naturais que foram previamente ordenadas por Deus para todo o cosmos e também para a vida dentro do plano terrestre.
Então essas leis ordenadas por Deus para o cosmos e ordenadas por Deus para a vida foram se desenvolvendo ao longo das eras, chegando ao resultado atual do homem tal qual é, por causa da potência maior que gerou este efeito. A potência é Deus, o efeito é o homem da atualidade, desenvolvendo-se pelas leis naturais pré-estabelecidas por Deus. Então esse é o teísmo, tá? Evolução teísta. É uma conciliação entre evolucionismo e teísmo. A próxima abordagem será acerca de criacionismo. Então, para a próxima aula, trataremos acerca do criacionismo e a sua proposta.